Prêmio da Rússia de Fórmula 1. É, como como disse o Galvão Bueno, um pouquinho no anticlímax, mas é até por certo ponto compreensível. Já explico isso. A situação toda aí de campeonato é meio compreensível. Hoje eu não vou botar os resultados que o computador não está aguentando aqui rodar. O transmissor eu estou fazendo direto mesmo do Facebook. Se eu dar umas olhadas pro lado aí, galera, só que eu estou terminando de acertar algumas coisas, mas é uma corrida compreensível, na verdade, esse jogo de equipe aí da Mercedes, com relação aí essa troca de posições aí entre Vettel entre Hamilton e Bottas. Ficou um climão aí, mas a gente acaba entendendo aí porque eu acabo entendendo porque a situação aí do campeonato é meio que uma situação meio que para garantir mesmo que o Hamilton tem uma vantagem confortável no final da temporada para o Vettel. Agora o Hamilton abriu 50 pontos de vantagem, dependendo de como for, o Hamilton tem um certo conforto para ele conseguir garantir esse título com um pouquinho mais de folga, como aconteceu no ano passado. Acho que é um medo um pouquinho exagerado da Mercedes com relação a questão de conseguir quanto antes esse título. É meio compreensível essa situação toda aí de preocupação com o campeonato. Os construtores, a Mercedes já abre 53 pontos de vantagem. Então eu acho bem compreensível, na verdade, esse jogo de equipe polêmico aí que o Galvão Bueno faz questão de falar que, putz, não deveria acontecer, que não sei o quê. É bem compreensível porque nesse momento o Hamilton abre 50 pontos no campeonato de construtores e a Mercedes abre 50 de pilotos, perdão, e a Mercedes no de construtores abre 53 pontos para a Ferrari. Então é bem compreensível mesmo esse jogo de equipe, principalmente focando no pentacampeonato do Hamilton. Esses 50 pontos são importantes para que o Hamilton no final do campeonato consiga chegar com uma vantagem um pouquinho mais confortável, ele consiga ficar um pouquinho mais confortável na briga pelo caneco. Por quê? Ele consegue ser campeão no final do GP do México, nesse momento. Com essa vantagem, vai que os dois abandonam. Eu estou fazendo traçando uma situação bem hipotética. É uma situação em que o Hamilton consegue ter uma gordurinha de 2 corridas já na briga pelo campeonato. Então ele consegue ter essa gordura, criar essa gordura para fazer uma parte final de campeonato aí bem mais tranquila. Olha lá, ele tem 306 pontos contra 256 do Vettel. O Bottas é o novo terceiro colocado com 189 pontos. O Raikkonen é o quarto agora com 186. E aí agora para baixo ninguém mais tem chance matemática de título. O Bottas e o Raikkonen já perderam praticamente essas chances matemáticas de título. Estão a 8 e 5 pontos de perder essas chances matemáticas de título. Aí Verstappen com 158 pontos, Daniel Ricciardo com 134, Magnussen com 53 pontos, ele subiu para 7º lugar com o resultado da corrida de hoje. Hülkenberg é o 8º com 53 pontos. Aí a gente tem o Alonso com 50, eu estava falando do campeonato de construtores que o Ocon e o Pérez terminam ali o top 10, o Pérez em 10º, o Ocon em 11º, empatados em pontuação. Os dois tiveram bastante discussão hoje durante a corrida sobre a situação aí de posicionamento e tal, ali a mesma discussão que teve a Mercedes ao longo da prova com relação ao posicionamento do Bottas e do Hamilton, mas como eu já falava no início, nos outros vídeos, é compreensível esse jogo de equipe entre Mercedes para tentar garantir uma classificação
mais tranquila para o Hamilton no final do campeonato. São 50 pontos, ele consegue sair do Grande Prêmio do México campeão desse jeito. O Vettel vencendo todas as provas até o final do ano, com o Vettel ganhando todas as provas até o final do ano, com o Hamilton em terceiro, o Vettel consegue ser campeão. Em segundo, em todas as corridas, né? Com o Vettel ganhando e o Hamilton terminando em segundo nas próximas corridas, Hamilton é campeão. Já não tem mais essa folga aí nessa parte final do campeonato. Quer dizer, na verdade, quem constrói a folga é o Hamilton. O Vettel depende muito agora dos resultados do Hamilton para tentar alguma situação. Tem que contar com reveses muito grandes para poder conseguir um pentacampeonato. Meio que acontece esse ano o que aconteceu no final do ano passado. A arrancada do Hamilton aconteceu justamente depois no início da segunda metade do campeonato. GP da Bélgica, o Vettel deu uma reagida, mas no GP da Itália em diante, a Ferrari começa a dominar o campeonato e vai arrancando para o título, que já era meio que esperado aí. Eu achei que, na verdade, seria mais equilibrada essa briga, mas não duvidava que o Hamilton pudesse dar essa arrancada de fato e abrir espaço. Os erros do Vettel foram determinantes. No Grande Prêmio da Itália não se fala, nem precisa se falar. Muito determinante aquele erro dele lá. O erro na Alemanha foi determinante porque permitiu que o Hamilton reassumisse a liderança e daí em diante ele não perdeu mais. O Vettel necessita parar de errar, que nem ele fez hoje. Ele não errou, já é alguma coisa. Mas aí hoje a Ferrari não tinha, esse final de semana inteiro, a Ferrari não tinha ritmo para acompanhar a Mercedes. A Mercedes é a líder com 495 pontos, a Ferrari é a segunda com 442 pontos, e a Red Bull é a terceira no Campeonato de Construtores com 292 pontos. Até aí, tá todo mundo meio isolado, a Ferrari também depende de resultados da Mercedes para ser campeã. A Renault é a quarta colocada com 91 pontos. Com os resultados de hoje, se a Force India não tivesse tido aquela situação de administração, ela seria a nova quarta colocada. A Haas é a quinta com 80 pontos, McLaren é a sexta com 58 pontos, a Racing Point Force India é a sétima com 35 pontos, Toro Rosso se mantém com 30 pontos e o oitavo lugar. E aí é um ponto interessante, a Toro Rosso não avançou nada. Hoje, basicamente, a equipe abandonou nas primeiras voltas e foram os dois carros que abandonaram a prova. Aí a Sauber tem 27 pontos e a Williams fecha com 7 pontos a tabela do Campeonato de Construtores. Então, a gente percebe aí que a Mercedes tem uma certa vantagem aí já no campeonato, o Hamilton também. O jogo de equipe hoje foi pensando lá adiante, por mais que o Galvão Bueno, a galera não curta, querendo ou não, a Fórmula 1 é um campeonato de equipes. A Mercedes está pensando lá na frente e é justificável esse jogo de equipes. Eu não gosto, particularmente não gosto, mas compreendo. É isso que a Mercedes está pensando lá na frente em garantir da forma mais tranquila possível esse campeonato de pilotos e de construtores mais uma vez. Na minha visão, para parar com qualquer tipo de reclamação, tem que ter um campeonato de pilotos, tem que ter um campeonato de construtores, mas a Fórmula 1 deveria abrir uma gama aí de pelo menos mais 2 campeonatos, ou reformular essas divisões de campeonatos para melhorar, por exemplo, uma situação de punição dos situação de punição dos pilotos, que nem a Red Bull hoje foi extremamente prejudicada por causa os pilotos tiveram que largar do final por causa das punições de troca de motor. Isso aí quem deveria arcar por problema de motor é a Renault, não a Renault como fornecedora de motores, né? Não a equipe cliente. Mas isso aí é para uma discussão para outro dia, não para agora. Acho que poderia ter melhorado muito mais essa corrida, como, por exemplo, as Red Bulls na briga ali junto com Mercedes e Ferrari. Seria uma corrida bem mais interessante. Mas não foi o que teve.
Essa live, galera, vai lá pro canal no YouTube, vai ser reeditada. Lógico, tivemos vários problemas hoje. Estou tentando acertar algumas coisas. O perdão, começou a dar soluço agora. Tentando acertar algumas situações aí para melhorar essas lives. E ela vai lá pro YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí do Liguem Seus Motores lá no YouTube. A gente está em busca de um endereço personalizado, então a sua inscrição lá é muito importante para a gente. A gente agradece demais. Esse vídeo aqui, provavelmente essas lives vão ser editadas de volta e subir de volta aqui no Facebook para você poder acompanhar melhor. Elas vão ficar disponíveis tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube, então fiquem ligados. Semana que vem já tem Grande Prêmio do Japão, então a live deve acontecer mais rápido, porque logo em seguida tem um Grande Prêmio da Tailândia de MotoGP, mas vai ter live, expectativa que tenha prévia, e aí a gente está, por enquanto, com live prévia só. Estou me planejando aí para fazer algumas mudanças aí no canal do YouTube para ficar mais interessante para quem acompanha o nosso trabalho, beleza, galera? Continuamos contando com o apoio de vocês. Hoje foi meio problemática a live aí, até soluço tá me dando agora no final da live, mas a expectativa é que a gente consiga melhorar aí essas produções aí do Liguem Seus Motores, beleza? Muito obrigado aí por quem acompanhou e até mais.